Olá, estamos no ar com mais um vestiário, cenário novo, né? Uma dinâmica nova aqui para o nosso vestiário. Já aproveitar a oportunidade de pedir para você curtir o canal, ativa o sininho, deixe sua mensagem do que você achou do nosso podcast. Quem você gostaria de ver aqui nessa bancada conversando com a gente sobre esporte, tá bom? No final do ano no final do ano passado, nós perdemos um nome talvez um dos mais importantes do futebol brasileiro, que foi Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé, Rei Pelé, né, como é conhecido. E nós tivemos um jornalista do Piauí, que você já conhece porque já esteve aqui, já passou pelo nosso vestiário, que escreveu um livro, né, que é chamado Diário do Rei. E eu estou com ele aqui mais uma vez, Severino Filho Obuim. Severino, muito obrigado por vir aqui no nosso vestiário mais uma vez. E dessa vez para falar do principal nome do futebol brasileiro, né? Seja bem-vindo. Eu que agradeço mais um convite, Denis, de participar aqui do vestiário. Sempre é agradável estar com você. E para falar sobre um assunto que eu gosto muito, né, que é futebol, e também sobre esta grande personalidade mundial, né, que a gente infelizmente perdeu no final de 2022 e que vai ficar aí como um legado, né, do grande futebolista de todos os tempos. Bom, eu confesso que quando teve aquela crescente, né, desde o momento em que foi anunciado sobre a questão do câncer do Pelé, até o momento do falecimento e a forma como teve a cobertura. Na minha cabeça, que eu sou de uma geração mais nova, né, eu não entendia a cobertura que foi feita para o Pelé, porque eu não entendia a dinâmica o tamanho do Pelé para os brasileiros e para o Brasil, e principalmente fora do Brasil. As homenagens que a gente foi acompanhando no campeonato inglês, em outras modalidades esportivas, recentemente na Supercopa teve a homenagem para o Pelé. Então, assim, pra gente, né, que é dessa geração mais nova, o Pelé era incompreensível pra gente essa dinâmica do tamanho do Pelé. Essa mudança de geração, o que é que você acha que pode ter provocado para que a geração mais nova não tenha tanto conhecimento assim sobre o Pelé? Veja bem, eu tenho uma noção exata disso porque foi um dos motivos que me levou a escrever o Diário do Rei. Exatamente porque, como eu alcancei uma boa parte da carreira do Pelé, eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade, quando vi pela TV todos os jogos da Copa de 1970. Aquele drible de corpo no goleiro Mazurkiewicz do uruguaio, aquilo ficou gravado na retina dos meus olhos até hoje, né? E ali naquele lance eu tive a certeza que era um gênio que estava em campo. Muitas pessoas, depois que eu vi o Pelé fazer isso, para mim aquele lance para mim já diz tudo. Inclusive cheguei a ler recentemente e muito oportuno uma colocação de que o reinado, a magnitude do Pelé, ela não está no número de gols que ele fez. Porque assim seria muito bom se alguém marcar 1.300 gols hoje, aí vai ser maior do que Pelé. Não. A questão é que tudo que você pode ter de qualidade em um atleta profissional do futebol, Pelé tinha. Você vê coisas que o Messi faz que o Cristiano Ronaldo não faz. Você vê coisas do Cristiano Ronaldo que o Romário nunca fez. Você vê situações do Romário que o fenômeno Ronaldo não fazia. E você vê lances do Ronaldo que o Zico não fazia e por aí vai. Todas essas situações o Pelé fazia. O Pelé fazia gol de cabeça, o Pelé fazia gol de falta, o Pelé lançava, o Pelé chutava bem de esquerda, o Pelé chutava bem de direita, o Pelé jogava no gol. Os minutos que ele esteve no gol, ele nunca sofreu gol. O Pelé era um líder positivo no vestiário. O Pelé tinha uma facilidade de se comunicar com a imprensa. O Pelé tinha um trabalho de marketing excepcional. Quer dizer, tudo. Eu vou resumir com uma frase do Rivelino, numa entrevista que ele concedeu há um tempo atrás. Deus deu tudo para o Pelé. Esse foi o grande problema. Como atleta profissional, o Pelé ganhou tudo. Ele tinha uma impulsão espetacular. Então, todas essas qualidades fizeram com que o Pelé fosse esse grande fenômeno que a geração atual não alcançou. E aí se surpreendeu, de uma certa forma, a cobertura que foi dada, a repercussão mundial que teve o falecimento do Pelé. Mas se você olhar,
Se você fizer uma pesquisa na retrospectiva do Pelé, o Pelé só deixou de andar pelo mundo quando começou a sentir problemas de saúde por volta Quadril, de né? 2015. 2015 Ele ele já começou a fazer começou... aquele processo o de problema cirurgia no quadril, no né? quadril e tal. Então, mas o Pelé, ele, olha, pra você ter uma ideia, ele tinha quantos passaportes ele teve, né? Então, quer dizer, o Pelé era um homem do mundo. Nenhuma outra pessoa, certa vez, fizeram uma pesquisa, uma empresa de marketing fez uma pesquisa mostrando caras de personalidades, Papa, presidente dos Estados Unidos, o Pelé e outras personalidades, e levando para vários países do mundo. O único que todos reconheceram foi Pelé. Quando o Pelé estava no auge, e mesmo depois que ele deixou de jogar o futebol, só tinham 3 personalidades que a televisão americana não colocava crédito. Quando aparecia no vídeo o presidente dos Estados Unidos, o Papa e Pelé. Então são coisas que a geração atual não alcançou. Chegou a ponto de um jornal britânico, em certa ocasião, colocou a manchete, né? Como se pronuncia, como se soletra Pelé. Aí botou as letras G-O-D. Então o Pelé tinha e soube manter esse status, né? Depois de ter parado de jogar, porque ele se tornou um cidadão do mundo, né? Ele andou em todos os países, ele esteve com estadistas, com papas, com ditadores, enfim, tudo que se disser nesse aspecto, o Pelé soube trabalhar. Ele trabalhou tanto o nome dele e essas situações de um líder nato dentro da... Inclusive, sempre trabalhando pela paz, né? Sempre um homem de paz do esporte, que admitiu certa vez que esqueceu de casa. E teve alguns problemas em casa exatamente porque se dedicou muito à vida pública. Daqui a pouquinho a gente pode falar sobre, porque é óbvio que não deixou de ser pauta, né? Sobre a história do reconhecimento da filha. A gente pode dar uma pincelada nesse ponto sobre a vida particular do Pelé, né, daquilo que a gente tem conhecimento. Bui, mas naquele tempo, né, quando o Pelé começou, ele tinha 16 anos, né? Isso. A sensação que a gente tem hoje, porque hoje o futebol, a gente tem um Endrick no Palmeiras que tem a mesma idade, né, e já está no profissional. Mas a qualidade de futebol parece que eram 2 realidades diferentes. Naquele tempo era comum o cara com 16 anos já estar inserido no contexto do futebol profissional? Não era comum. O Pelé foi uma exceção. Para você ter uma ideia do que é a gravitação que girou em torno do Pelé, que o Pelé foi denominado de rei do futebol pelos franceses, antes dele ser campeão do mundo, pela primeira vez. Quer dizer, adolescente com 17 anos, antes da final da Copa, quando o Brasil, na semifinal, goleou a França por 5-2, a imprensa francesa o chamou de rei do futebol. E isso até hoje, ele é o rei do futebol. Então, quer dizer, e o Pelé soube manter, a questão é essa, não houve uma queda de produção. O Pelé foi tão completo que ele se manteve no auge. Ele foi campeão do mundo 3 vezes, como atleta da seleção brasileira. Campeão do mundo pela seleção, né? 3 vezes. Campeão do mundo pelo Santos 2 vezes, campeão de clubes. O Santos joga... E tem um detalhe também, que eu acho que isso influiu muito, Denis. O calendário do futebol brasileiro, ele permitia que as equipes fizessem excursões pelo mundo. Então, no momento em que o Pelé, com 17 anos, foi chamado de rei e foi campeão do mundo, o Santos começou a ter convites para jogar no exterior. Então, o Santos jogava no exterior todos os anos. Então, o Santos jogou no mundo inteiro. Você, por acaso, tem notícia do Barcelona, do Messi jogando pelo mundo? Não tem, o calendário não permite. Os grandes clubes, isso não existe no futebol mais hoje. Então, o Pelé... o Santos, eu tenho inclusive uma data no livro de um jogo do Santos amistoso, Pelé, o Santos estava no Quênia, e o Santos, nessa ocasião, nessa excursão no Quênia, eu acho que em 1960 e alguma coisa, o Santos jogou 5 partidas em 8 dias. Em 8 dias. Rapaz. O Santos jogou 5 partidas. Intervalo no Quênia. 8 dias, 5 partidas? 5 partidas. Tudo por intervalo de 3 dias, né? Tudo por dinheiro, né? É. Tudo por dinheiro.
E o Pelé justificava isso, porque e a importância dele, para você ver a proporção que tomou, que todos os jogos amistosos do Santos, o contrato exigia a presença do Pelé. Daqui a pouco a gente pode falar sobre a A participação dele cota, aqui em Teresina, né? Que não a aconteceu. cota ia lá para cima. Então o Pelé não pode ir, não. Então, quando ele puder, a gente faz um amistoso. Era esse ponto. Bunha, a gente tem essa. Porque assim, né? A gente fala assim, o jogador passa, o clube fica, né? A gente escuta muito isso, principalmente nessa geração. Qual a importância, o tamanho do Pelé para o Santos e do Santos para o Pelé? Se aqui a gente pode fazer esse tipo de comparação, Olha, né? o Pelé, certa vez ele foi perguntado, e isso consta no livro também, ele foi perguntado o seguinte: você não acha que chega a ser ingrato com o Santos em face de tudo que o Santos lhe proporcionou? E ele respondeu: não, de nenhuma forma, porque eu retribuí tudo que o Santos me deu, eu retribuí em campo. Fui o único jogador que era obrigado a jogar todas as partidas, por isso sou o jogador que mais vestiu a camisa do Santos. Fiz mais de 1000 gols pelo Santos. Não estou falando na carreira, estou falando pelo Santos. Mais de 1000 gols pelo Santos. Minha presença nas excursões, elas geravam um aumento substancial na cota do clube tinha para receber. Então, quer dizer, o Santos foi grande, mas o Pelé fez com que esse Santos se tornasse maior ainda, né? Então, uma coisa somada com a outra, e eu termino achando que o Pelé respondeu correto ao terminar sua resposta dizendo: estamos quites. Eu acho que ninguém ficou devendo nada a ninguém. Bem, com relação a gente pode. O Santos ele tem esse celeiro, né, de descobrir valores, como aconteceu com o Pelé, mais recente com o Neymar, Ganso. É um trabalho que é feito. E qual, assim, olhando para o exemplo do Pelé, para esse trabalho que é feito de base do Santos, o que é que o Brasil pode ter como valores, até para a própria seleção? Olha, veja bem, o Santos tem um trabalho, e já há muito tempo, que o Santos utiliza muito ex-atletas do próprio Santos, formados no Santos, como olheiros e trabalhando mesmo na base do clube. Então, por exemplo, recentemente, o Santos tinha alguns jogadores que eram daquela geração dos meninos da Vila de 78, Juari, Pita, aquela geração. Durante muito tempo, o Santos teve jogadores da geração do Pelé que trabalhavam na Vila Belmiro. Então, aqueles ex-atletas formados no clube, eles têm uma identidade com o clube, né? Então, isso faz com que haja... E, acima de tudo, porque não é empresário, é um atleta que tem o olho clínico de conhecer. Eu me lembro bem que tem esse detalhe. Então, você precisa... Porque o atleta está trabalhando no clube, trabalhando pelo clube, ele tem uma identidade com o clube e, acima de tudo, ele conhece. Diferente de algumas personalidades que trabalham com a categoria de base apenas olhando para o futuro de arrecadar alguma coisa, né? Então, o Santos usa muito o atleta, o ex-atleta, ele é muito usado no Santos no trabalho de revelação de talentos. Por isso apareceu aí também, mais recentemente, Neymar e o Ganso, Paulo Henrique Ganso. Nós tivemos, é óbvio que quando a gente fala de Pelé, a gente lembra do Santos, que também lembra um pouco da seleção brasileira, mas o Pelé também jogou em outras equipes do futebol mundial, né? Passou pelo New York, Cosmos. Como é que foi essa saída do Santos para o New York e em seguida para o Cosmos? Na realidade, o Pelé, ele a princípio jogou apenas no Santos, né? O Santos conseguiu, porque a realidade financeira do país era outra, então o Santos conseguiu segurar o Pelé durante toda a sua carreira como atleta profissional. Aí você pode imaginar, mas o futebol brasileiro exportava pouco. Não, quando o Brasil foi campeão em 58, depois da Copa de 58, o futebol italiano levou o Mazzola, que foi jogador campeão do mundo em 58. Depois da Copa de 62, o futebol italiano levou o Amarildo, que foi substituto de Pelé, quando ele se contundiu em 62 e tal. Mas quando o presidente do Real Madrid... Outro fato que tem até no livro também, o presidente do Real Madrid uma vez chegou a afirmar: não tem mais como a gente tentar o Pelé. O Santos simplesmente não negocia o Pelé. Então o Pelé não saiu do Santos porque o Santos não negociava o Pelé.
E você imagina, então, os frutos que o Pelé rendia para o Santos financeiramente, né? Então, quando ele foi para o Cosmos, ele já tinha encerrado, feito a sua despedida do futebol pelo Santos. Ele ficou sem jogar, ele se despediu no dia 2 de outubro de 74, ficou o restante do ano, né, de 74, já como aposentado. 75 começou o ano de 75. E em meados de 75, mais ou menos no mês de abril para maio, ele recebeu propostas do New York Cosmos, né? Da Warner, e a proposta era espetacular. O objetivo era fazer com que o Pelé, aceitando o contrato com o Cosmos, ele trabalhasse como atleta profissional na popularização do futebol nos Estados Unidos, do futebol, né? E esse foi a missão do Pelé. E aí ele fez um contrato com o Cosmos de 75 a 77. Então, quando ele foi para o Cosmos, ele já não era atleta em atividade, ele estava aposentado. Mas era um homem novo, porque o Pelé se aposentou ele deixou a primeira despedida dele foi com 34 anos de idade. Novíssimo, né? E da seleção brasileira, ele se aposentou, ele jogou a última Copa com 29 anos, porque o aniversário dele era em novembro. Aliás, em outubro, ele jogou a Copa com 29, e no ano seguinte, com 30 anos de idade, ele se aposentou da seleção brasileira. Tem muitos recordes do Pelé na seleção, por exemplo, que ficam ameaçados de serem ultrapassados a nível de futebol mundial mesmo, até por conta disso, porque ele não jogou, a carreira dele foi limitada àquela coisa de parar antes que eu não tenha mais condição. Então, o Pelé, nisso, ele trabalhou também nesse aspecto, né? Bem, mas era comum um jogador se aposentar numa idade tão no auge, né? Porque 34 anos. No caso dele, ele foi por opção, né? Mas o atleta, à época, o atleta acima de 30 anos já era visto já como um veterano, né? Mas muitos jogaram 32, 35, poucos chegaram a 40 anos de idade, poucos chegaram. Hoje é comum você ter jogadores que chegam próximo dos 40 anos de idade, até ultrapassar, e jogando em alto nível. Não é exceção, não. É porque a fisiologia, a preparação física, enfim, o conhecimento, tudo isso faz com que o atleta possa prolongar um pouco mais a sua vida útil dentro de campo, né? Sempre com alto rendimento, né? Bunho, o Pelé também chegou a se envolver politicamente, né? Foi ministro do esporte do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele né? foi ministro, inclusive, ele foi convidado pelo Fernando Henrique Cardoso para ser o ministro extraordinário dos esportes, né? E teve uma importância muito grande aqui para o Piauí, a sua presença como ministro, porque nós tivemos aquele acidente que terminou, acidente natural, né? Que terminou desabando o ginásio Verdão, a cobertura do ginásio, que seria no dia de um show do Roberto Carlos. E na tentativa de recuperar o ginásio Verdão, dirigentes da Fundação de Assistência Geral aos Desportos do Piauí, a FAGEP, tiveram que ir até o Ministério dos Esportes. E um desses dirigentes era até o Celso Carvalho, que foi diretor da FAGEP, da Fundesp, e hoje reside em Belo Horizonte. E o Celso até me revelou o seguinte, que quando ele estava no gabinete do ministro dos Esportes, Pelé, acompanhado pelo Wilson Piazza, que hoje é da Federação das Agapes, foi campeão do mundo em 70 também, o Pelé disse para eles, né, e para o Celso, olha, eu tenho uma dívida muito grande com o Piauí, porque eu nunca joguei lá. Então, eu não vou medir esforços para liberar a verba para o Piauí recuperar o ginásio. E liberou cerca de R$ 1.500.000, que foi usado na recuperação do ginásio de esportes Verdão. Isso na gestão do Pelé como ministro extraordinário dos esportes. E também ele teve também algumas atitudes políticas, como naquela questão da direta já, ele defendeu aquela bandeira e tal. Poderia ter feito muito mais, né? Mas aí depende de cada um, os compromissos. O Pelé tinha compromissos publicitários, comerciais, de coisa de louco. E você passar... Pelé chegou a gravar com publicidade 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, entendeu? Era a agenda. A agenda era terrível, a agenda do Pelé nesse aspecto. Ele ficou uma marca, o rosto do Pelé, o sorriso do Pelé, aquele ficou uma marca explorada mundialmente.
Voltando um pouquinho lá, né? Que você citou a questão do Pelé não ter jogado no Estádio Albertão no período em que o Santos veio atuar aqui no Piauí. O que é que aconteceu nesse episódio? Por que é que o Pelé não Na, real- jogou no Estádio na Albertão? realidade é o seguinte, o jogo ele era comemorativo ao início do movimento para construir o Albertão. O Albertão não existia ainda. E o governador Alberto Silva, ele recebeu em Teresina o presidente da Confederação Brasileira, na época o João Avelange, e disse que porque ele queria que o Piauí participasse da Série A do Campeonato Brasileiro. E o João Avelange foi muito claro com ele: construa um grande estádio, o Piauí vai participar do Campeonato Brasileiro. Naquela época não havia acesso, descenso, não havia isso, rebaixamento. Então Era como se fosse a Copa do Brasil, né? era, exatamente, era convite mesmo, indicação e tal. E aí o Alberto Silva decidiu, vamos construir o Albertão. E nesse clima de motivação para a construção do Albertão, ele então acertou o contrato com o Santos Futebol Clube para que o Santos viesse jogar um amistoso com o Pelé, porque o Pelé nunca tinha jogado no Piauí, né? O jogo seria no Lindolfo Monteiro contra o Flamengo, que era o bicampeão piauiense da época, e o jogo seria no dia 4 de novembro de 71. No dia 1º de novembro, mais ou menos, acho que 1º de novembro, acho que isso mesmo, 3 dias antes, né? O Santos jogou pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no sábado à noite, e o Pelé marcou, inclusive, um gol contra o Corinthians. Foi o único gol dele nesse campeonato. Nesse Campeonato Brasileiro de 71, o Pelé teve uma produção abaixo do normal. E ele tinha marcado esse gol contra o Corinthians. Na reapresentação do Santos na Vila Belmiro, ele sentiu um estiramento muscular. E a diretoria do Santos resolveu desligá-lo da delegação que viria jogar o amistoso no Piauí. Aí em que apostou a diretoria do Santos? Quando a gente chega lá em Teresina, fala com o governador para reduzir a cota e depois o Santos joga um amistoso com o Pelé. O Santos veio com jogadores, inclusive Clodoaldo e Edu, que foram campeões do mundo em 70 no México com a seleção brasileira. Mas quando chegou aqui, que o Pelé não veio, aí o governador Alberto Silva disse, não tem jogo. Então, mesmo diante da possibilidade de redução da cota, isso não tem jogo. Sem Pelé, não tem jogo. Todos os ingressos já estavam vendidos, o amistoso foi cancelado. O Santos, muita gente fala, acho que é maneira de se expressar, né? Voltou do aeroporto. Não, o Santos desembarcou, ficou no Hotel Teresina Palace, que ficava próximo à Praça Pedro II. 2 dias depois, a delegação do Santos viajou para Recife, jogava contra o Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro. Pelé não jogou porque estava contundido. No domingo seguinte, o Santos jogou contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Pelé não jogou porque ainda estava contundido e só voltou a jogar pelo Santos no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Internacional, 20 dias depois. Quer dizer, quando ele não veio para Teresina, especulou-se que ele não veio porque não quis, por isso ou aquilo. Mas depois, com o decorrer dos jogos do Santos, a gente teve a convicção e a certeza de que o Pelé estava de fato contundido, só voltou a jogar 20 dias depois. Mas aí o Santos já não quis mais, inclusive trabalhou para que o Santos não enfrentasse o Tiradentes em jogos de Campeonato Brasileiro. Aquela época não era todo mundo jogando contra todo mundo. Então, quando era um grupo contra o outro, a CBF colocava o Santos no mesmo grupo do Tiradentes. E quando eram os times jogando, se enfrentando no mesmo grupo, o Santos ficava em outro grupo. Separado, né? Por orientação e pedido da diretoria do Santos, para que o Pelé não jogasse no Piauí. Mas ele também teve no... E aí ele veio depois com um trabalho publicitário, né? Em Parnaíba, né? Ele veio, desembarcou em Teresina, dia 1º de novembro de 86. Ele desembarcou em Teresina, concedeu uma entrevista rápida no aeroporto, seguiu para o litoral, lá ele gravou imagens para uma publicidade da Embratur sobre o litoral brasileiro, né? E aí foi um trabalho contratado pela Embratur. E depois disso ele não veio mais para Teresina, não veio ao Piauí, não houve mais oportunidade do Pelé vir ao Piauí. Só voltando ao tópico anterior, Buim, esse posicionamento da gestão da diretoria do Santos foi por treta com o governo do estado? Não, foi exatamente porque o Santos, veja bem, foi o único lugar do mundo que o Santos desembarcou e mandaram de volta sem jogar. Sim, entendi. Então isso causou, isso foi como se fosse
Uma deselegância, uma né? deselegância sem precedentes. Sem precedentes. Então, o que a diretoria do Santos fez? Tudo bem, vão me pagar. Ah, entendi, E aí o entendi. Santos trabalhou nisso, porque como não havia o campeonato, a fórmula de disputa antigamente era diferente, né? Então o Santos, junto à diretoria da CBF, solicitou que sempre que fosse possível, que se evitasse confrontos do Santos contra clubes do Piauí. O Santos só veio para o Piauí jogar amistoso já depois que o Pelé havia deixado a Vila Belmiro. Já há um bom tempo, né? Em Um bom tempo depois, né? 76. O Entendi. Pelé já não estava mais, já era atleta do Cosmos, né? O Pelé tinha histórico de lesões graves ou Estiramento, ele lesões rotineiras, né? Porque também tem isso, na né? realidade, não eram lesões rotineiras, porque o Pelé era considerado o atleta perfeito. Ele, por exemplo, ele já fazia os 100 metros, ele fazia o que o Pelé ele fazia em 11 segundos, quando o recorde mundial era em 12. Entendeu? Então ele era aquele atleta, ele praticava todo tipo de esporte. Existe o atleta com o biotipo do atleta perfeito. O Ayrton Senna era um deles também, era considerado um atleta perfeito. A questão é que o Ayrton Senna, o esporte dele era no carro, então muita gente não sabia. Sim. Mas o biotipo dele era considerado pelos testes físicos, ele era considerado um atleta perfeito fisicamente, e assim era o Pelé. E o Pelé não tinha muitas contusões, mas teve contusões sérias que chegaram a prejudicar um pouco o seu rendimento. Por exemplo, em 62 ele teve um estiramento muscular no segundo jogo da Copa e ficou fora do restante da Copa de 62. Em 66 ele jogou a primeira partida, ficou fora da segunda, ele sofreu muitas faltas no primeiro jogo. Contra Portugal, no terceiro jogo, ele praticamente foi caçado em campo, ficou o resto do tempo fazendo número, mas ele foi para a Copa lesionado, em 66. Né? E aí ele tinha algumas lesões. Né? No caso quando ele teve quando ele poderia ter jogado no Piauí, ele sentiu esse estiramento muscular na reapresentação antes do amistoso, para vir jogar no Piauí. A passagem do Pelé pela seleção brasileira, né? 3 títulos mundiais é fora do comum, né? Aí eu te pergunto, nessas 3 competições, né? Acho que a diferença o intervalo de uma Copa para outra era diferente, né? Não, na realidade, sempre foi a mesma coisa, né? De 4 anos. De 4 anos. A questão é o seguinte, veja só, o Pelé, a Copa de 58, ele começou no banco. Ele saiu contundido do Brasil, mas mesmo assim resolveram levá-lo, embora ele fosse um jovem de 17 anos, mas ele já era um talento consumado. E aí a Copa serviu para que aquilo fosse carimbado, como se diz, passaporte fosse carimbado. Aí o Pelé jogou a partir do terceiro jogo da seleção brasileira e fez o que fez, a Copa de 58, a ponto de ser chamado de rei do futebol, e isso ficou para o resto da carreira dele. Em 62, ele se contundiu no segundo jogo, 66 foi o que eu lhe falei. Em 70 foi quando ele jogou a Copa inteira, foi a sua melhor Copa, com 29 anos de idade, jogou todos os jogos, jogou os 90 minutos de todos os jogos e teve uma participação fantástica, porque ele marcou 4 gols, deu assistência para outros gols e teve participação indireta também em outros lances da Copa, sem falar nos gols perdidos que entraram para a história. Dizem que os gols perdidos mais bonitos da história foram exatamente os que o Pelé perdeu. Né? Então, foi algo que... Tem aquele emblemático, é né? Que é aquele que ele encobriu o goleiro, né? A bola aquele saiu do pelo lado esquerdo, meio né? do campo, né? Isso. O Aquele dali, acho que até meu filho já deve ter visto, né? Meu filho de 1 ano e 4 meses. E o interessante é que aquele lance, o próprio Rivelino diz numa entrevista que ninguém percebeu o goleiro adiantado. E o Pelé já estava percebendo desde o início do jogo. Então ele estava certo de que, na melhor oportunidade do jogo, ele ia tentar aquele lance. Mas o jogo estava iniciado, ele não comentou para ninguém, porque foi no primeiro tempo, não deu tempo nem ele comentar com alguém. Né? E outra coisa, o chute foi exatamente até a força do chute e a altura que a bola tomou, foi tudo na medida. Infelizmente, a bola passou centímetros da trave.
né? Seria um gol antológico. Golaço. E o lance contra o goleiro Mazurkiewicz do Uruguai, que quando a bola chegou entre ele e o Mazurkiewicz, ele fez uma ginga de corpo e ele iludiu o goleiro uruguaio. Aquilo é histórico, aquele lance. Então, o Pelé construiu ao longo da carreira coisas que, infelizmente, a geração de hoje, ela não... Hoje, eu acho que por tudo que aconteceu, pela cobertura, pela dimensão do noticiário em torno da morte do Pelé, hoje, a geração de hoje ela tem convicção da grandeza em torno do Pelé, que não tinha naturalmente, porque não tinha como ter, porque, inclusive, muita gente já alcançou até o Pelé, já, né? O garoto de 10 anos de idade, se ouvir falar no Pelé, é um Pelé doente, né? Né? Porque o Pelé adoeceu, começou a adoecer em 2015, né? Então, eu acho que tudo isso foi construído, não foi construído à toa. E o Pelé, esse fenômeno, é algo que a gente não tem nem como palavras para conseguir definir, porque outro não vai chegar perto disso, viu, Denis? Buim, um ponto que eu acabei esquecendo de destacar era que a gente tem hoje na realidade, né, o jogador chega, cresce num determinado clube e já é negociado com o futebol internacional. Você falou que o Pelé, profissionalmente, ele jogou durante toda a sua carreira no Santos. Exatamente. Naquele tempo, pesava muito mais o amor à camisa ou foi por opção? O Pelé tinha convicção de que gostaria de fazer toda essa carreira no Santos ou é porque não teve nenhuma proposta assim de grandes valores para o futebol internacional? Na realidade, o Pelé não foi para o exterior porque o Santos conseguiu segurar o Pelé. De tão valiosa as cotas que o Santos recebia nas excursões, o Santos conseguiu manter o Pelé. Mas as propostas vieram à época dele, as grandes propostas vinham do futebol espanhol, do futebol italiano e do futebol francês. É porque a gente pode considerar aí, Buim, né, que o Brasil também, financeiramente, politicamente, não era lá essas mil maravilhas, né? Mas o valor do Pelé, o Pelé era tão importante que o Santos segurou o Pelé pela importância que o Pelé tinha para o Santos, porque o Botafogo vendeu Amarildo, que foi o grande nome da Copa de 62, porque ele substituiu o Pelé e marcou gols importantes. Então, a cotação do Amarildo foi lá para cima e o futebol italiano levou o Amarildo. Mazzola, na Copa de 58, outro jogador também que fez carreira no futebol italiano. Tem muita gente que não ouve falar no nome Mazzola, mas quando você olhar nos almanacs, nas coisas antigas do futebol italiano, lá ele era chamado de Altafine, na Itália. Ele foi o maior artilheiro do futebol italiano durante muitos anos. Então, ele era um jogador que foi vendido pelo Palmeiras. A questão é que o Santos é que conseguiu segurar o Pelé. As propostas vieram. Grandes propostas. Agora, como é que o Santos conseguiu segurar o Pelé? Certamente pagando salários né, vantajosos para ele. Bem fora da realidade da época. Fora da realidade. Durante muitos anos, o Pelé foi o maior salário e a maior fortuna do futebol brasileiro. Disso você não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E o prestígio do Pelé foi crescendo a ponto dele, sempre que o Santos viajava, o Pelé também recebia presentes. O Pelé recebeu presentes valiosíssimos de ditadores como Idi Amin Dada. Então, o Pelé ele era uma personalidade diferenciada e soube explorar tudo isso, o marketing, os contratos publicitários. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida de que a ida do Pelé para os Estados Unidos, depois que ele estava aposentado no Brasil como atleta profissional, assinar o contrato com o Cosmos, foi um contrato milionário e no que diz respeito à publicidade, isso foi também um divisor de águas. Embora o Pelé fosse também um garoto propaganda explorado desde o início da sua carreira. 16 anos. Ele foi um garoto propaganda que ele vendeu muito o Pelé, mas o contrato com os americanos foi fundamental para que ele, de repente, se tornasse uma personalidade mundial, né? Depois que deixou de jogar futebol. Buim, dois temas, né? O Pelé e Maradona. Talvez, assim, um dos assuntos que a minha geração consiga ter mais acesso quando se fala de Pelé é esse vínculo que a imprensa faz entre Pelé e Maradona, quem foi maior, quem não foi.
como era essa relação e qual é a sua visão, né? É óbvio que eu vou perguntar o Buim, mas, tem essa disparidade de um para o outro, ou os dois estão no mesmo patamar? Não, Qual é a sua visão? veja bem, eu vou repetir aqui uma coisa que eu acho assim muito, ela é muito lógica. Tudo que o Maradona fez em campo, que ele conseguiu fazer em campo, o Pelé também fez. Menos a mão de Deus? Não, até gol com a mão ele fez. Em campeonatos aqui pelo Brasil, cavou pênalti. Né? Então, Foi malandro na hora que foi precisou malandro ser, também, né? foi. Tudo que o Maradona fez, o Pelé também fez. Tudo que o Pelé fez, o Maradona talvez tenha feito 50%. Você não via Maradona, por exemplo, tem muitas situações de jogo que você vê o Pelé fazer, você olha para as imagens, estão aí, os filmes, tudo, você não vê o Maradona fazer. Aquela história que eu falei antes no início da entrevista. Você vê coisas que o Messi faz, que o Maradona fazia, vê coisas que o Messi não faz, que o Maradona fazia, vice-versa. O Pelé fazia tanto que o Maradona fazia, tanto que o Messi fazia. A questão é que o Pelé tinha todos os fundamentos. Ele dominava. O Pelé nasceu com esse dom para atleta profissional de futebol que nenhum outro atleta na mesma proporção, inclusive com todas essas qualidades. Se você imaginar assim, o atleta perfeito tem que ter essas 10 qualidades. Todos esses grandes nomes que você cita e que a imprensa cita, como Maradona, Zico, Ronaldo Fenômeno, Romário, Cristiano Ronaldo, Messi, todos certamente têm dessas 10 qualidades, tem 8. Pelé tinha as 10. E digo, a única coisa que o Pelé, você não vê muito o Pelé fazer, porque era muito natural isso quando ele jogava, gol de pênalti. Porque no Santos o cobrador oficial de pênalti era Carlos Alberto Torres. Na seleção brasileira o Pelé também deixou de cobrar pênalti algumas vezes para o Carlos Alberto cobrar. Então ele não era cobrador de pênalti. Mas quando havia necessidade, inclusive do gol 1000, ele foi lá bater o pênalti. Então o Pelé foi perfeito. Como atleta profissional de futebol, o Pelé foi perfeito. Você não tem assim... Se você disser, você procurar qualquer fundamento e dizer, mas nisso aqui, não tem nada que você possa dar nisso aí. O Pelé não era bom. O Pelé tinha uma impulsão. Você está longe de imaginar a impulsão do Pelé. A força da cabeçada do Pelé era fantástica. A inteligência... Basta você ver aquele lance que eu falei aqui dele dando um drible de corpo no goleiro do Uruguai. Sim. Ali, a inteligência do Pelé, você tira por aquele lance, você já tem uma ideia. O chute com o pé direito, fantástico. O chute com o pé esquerdo, espetacular. A diversidade de dribles. Aí você vê um jogador driblando um time inteiro, você vê várias imagens do Pelé fazendo isso. Chute colocado, cobrança de falta, tudo que você... Gol de cabeça, tudo que você pode imaginar de fundamento do futebol, você vê no Pelé. Aí você vê o cara dizer, o Messi foi maior do que o Pelé, fulano foi... Eu confesso para você que todos são craques. Agora, igual o Pelé, não tem, não vai ter. Não vai ter. Eu gosto de... Eu prefiro... Eu até digo o seguinte, a minha opinião pode não ter muito valor, mas tem a opinião do Rivelino, porque o Rivelino viu o Pelé jogar da arquibancada, jogou no campo contra o Pelé, jogou no campo com o Pelé, está vivo, lúcido, assistiu jogar Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Zico, todos, Romário, Fenômeno. Se você telefonar agora para o Rivelino, ele vai dizer para você, todos estão abaixo do Pelé. Ele foi diferenciado. E olha que eu vou... Assim, né? Eu tô fazendo aqui um comparativo, porque eu não vi o Pelé jogar, mas assim, na minha cabeça tem Ronaldinho Gaúcho, que pra mim, ele tá bem acima, né? Porque de muitas realidades. A questão é o seguinte, é que você vai pegar cada fundamento. Por exemplo, drible em velocidade. O Ronaldinho Gaúcho, fantástico, né? Aquele passe que ele dá sem olhar e tal, fantástico, né? Quantos gols de cabeça você viu o Ronaldinho... O Ronaldinho foram Gaúcho. Poucos, né? Mas é isso que eu quero colocar para exatamente isso. De cada 10 fundamentos, todos os grandes craques têm pelo menos 8 para chegar no nível de craque.
O Pelé foi gênio. Os 10 fundamentos que você pode... Então, tudo que você vê, os outros craques... tem uma montagem que fizeram aí, uma edição, né, que fizeram, que tem aí, rola aí nas redes sociais e tal. Aparece um lance do Ronaldo Fenômeno, aí depois aparece, o Pelé já tinha feito. Aí Sim, aparece igual. sim. Aparece um do Messi, o Pelé já tinha feito. Aparece um do Maradona, o Pelé já... Então, tudo o Pelé fez antes. E o Pelé foi completo nesse aspecto. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho dúvida para dizer se o Maradona foi melhor do que o Messi, se o Messi foi melhor do que o Cristiano Ronaldo. Acho o Messi tecnicamente mais habilidoso. Percebo de longe assim que o Cristiano Ronaldo foi mais decisivo. Eu tenho essas dúvidas. Não me resta nenhuma quanto à grandeza do Pelé acima de todos eles. Outro aspecto, e não dessa vez não falando de dentro de campo, mas de fora de campo, né? Nós tivemos aí muita gente falou sobre o relacionamento dele com a Xuxa, né? Teve esse episódio na vida do Pelé. E também a questão da filha, né? Que acabou vindo a falecer e não teve reconhecimento. E eu vi muita gente falando nas redes sociais, né? Essas homenagens são desnecessárias porque ele teve esse problema familiar e que não o coloca na condição que ele foi reconhecido pela mídia, né? Mas, ao mesmo tempo, esqueceram de falar, por exemplo, que o Pelé parou uma guerra, né? No período como jogador de futebol. O extracampo, de uma certa forma, né? Chegou a prejudicar em algum momento o Pelé? Não, veja bem, a primeira coisa que eu faço, eu faço uma separação. Tudo isso que girou em torno do falecimento do Pelé foi em torno do Rei Pelé. Foi em torno do que fez o Rei Pelé. Tudo que ele atingiu, a grandeza que ele atingiu, foi em face do que ele foi do Pelé. Como profissional, né? Como profissional. Não foi em face do Edson Arantes do Nascimento, o cidadão que é mortal, que errou também como todos erram, né? E aí é aquela história, cada um faz a sua análise. Essa questão mais pessoal, eu gosto de evitar um comentário mais aprofundado, porque quando você fala de sentimentos, só aquela pessoa é que sabe o que ela sente ou o que ela deixa de sentir. O que eu posso, por exemplo, no caso Sandra, o que eu posso dizer? Eu tomei algumas informações que alguns amigos ligados ao próprio Pelé, me revelaram quando eu estava escrevendo esse livro, coisas de bastidor que a gente conversa. Mas o que eu posso falar publicamente? Eu posso dizer uma definição que o próprio Edinho, filho do Pelé, disse numa entrevista, uns 4 anos atrás, que tivemos 2 casos semelhantes, o caso Sandra e o caso Flávia, as 2 filhas do Pelé, mais ou menos na mesma época. As 2 conduziram a situação de forma bem oposta. O desfecho do caso Sandra, todo mundo sabe porque a imprensa explorou. O desfecho do caso Flávia, pouca gente sabe, era a fisioterapeuta do Pelé. Então, as 2 conduziram uma situação que era igual, conduziram de forma muito diferente e o desfecho, por isso, foi muito diferente. Não estou aqui fazendo juízo de valor, mas a questão de sentimento ela é muito pessoal. Bom, Buim, eu te agradeço muito por a gente ter batido esse papo aqui com relação ao Pelé. Eu que agradeço, né? o assunto A gente já fantástico. tinha tentado, né, no período em que teve o falecimento do Pelé, mas assim, acho que é válido Porque o Rei Pelé não independente morre. do tempo. Até porque o Rei Pelé vai ser eterno, não adianta. E é muito importante porque a nossa geração, a minha geração, a geração do meu sobrinho que tem 14, 15 anos, que olha para o Neymar e vê como referência, eles vão ter acesso a um conteúdo que talvez, pela questão da morte em si do Pelé, de todo a cerimônia que foi feita no período que o Pelé faleceu, mas não teve essa exploração da vida do Pelé, de quem o Pelé foi dentro de campo, de modo tão como se tão detalhado, tão detalhado, né? E foi o que nós tentamos fazer aqui durante esse período, esse podcast. Onde é que a gente encontra o Diário do Rei?
Olha, o Diário do Rei, ele tem nas livrarias, aqui eu vou... Deixa eu mostrar aqui, né? Me permita aqui, a livraria Entre Livros tem o Diário do Rei, na livraria ali na Anchieta também, nas bancas de jornais e revistas, né? E também você que está vendo o podcast fora de Teresina, né? Você também pode manter contato pelo Instagram, né? @Futebol do Buim, né? Nós temos também se você colocar no Google, né? Diário do Rei, Severino Filho, você vai encontrar matérias, comentários, né? E eu fico muito feliz porque a gente conseguiu resgatar essa trajetória do Pelé. Aqui é uma biografia em forma de datas, né? É uma biografia em forma de datas. E é a última biografia publicada pelo Pelé, e é a mais atualizada, porque ela consta fatos relativos até à internação do Pelé no início de 2022, né? E É bem recente, né? É bem recente, porque esse livro foi escrito em janeiro de 2022 e foi para a gráfica em fevereiro de 2022 e publicado em março de 2023. Ele já estava pronto, né? Então foi um livro feito porque a minha preocupação é aquela que você colocou no início da nossa conversa, né? E exatamente para que a geração de hoje tenha, por exemplo, num livro, uma noção exata do que o Pelé fez como atleta profissional. Aqui no livro você vai encontrar jogos do Pelé contra o Barcelona, informação de jogos do Pelé contra o Real Madrid, porque se tem de repente a pessoa acha que o Pelé só fez gol em Campeonato Paulista, tá certo? Em jogos menores. Pouca gente sabe, Denis, que o Pelé tem um recorde espetacular. O Pelé marcou gols em 20 jogos consecutivos. 3 meses. Você imaginou, durante 3 meses, você torce por um time e durante 3 meses você vai para os jogos desse time sabendo que vai ter um gol do seu ídolo? Independente do time adversário. Independente e do resultado. Do resultado. Aí você vai me perguntar, e o Messi? O Messi fez gol durante 10 jogos consecutivos. O Pelé fez gol durante... mas em que jogos o Pelé fez gol? Bom, vou citar só 2 jogos. 2 jogos contra o Benfica, que decidiram o título mundial de 62, quando o Benfica era o grande time da Europa e o campeão europeu. Esses 2 jogos contra o Benfica estão nessa relação desses 20 jogos consecutivos em que o Pelé fez gol. Foi tão fantástico que o Carlos Drummond de Andrade, poucos dias antes do 1000º gol do Pelé, o Drummond saiu-se com essa numa crônica publicada no Jornal do Brasil. Difícil, extraordinário, não é marcar 1000 gols como Pelé. Difícil é marcar um gol como Pelé. Muito bom mesmo. Então, é esse o rei do futebol, o rei Pelé, que continua bem vivo. E continua bem vivo porque deixou a sua obra. O legado fica. O legado para muitas gerações aí, né? Meu filho vai ter acesso à história do Pelé. E vou lhe dizer aqui, faço questão aqui de dizer também que, para mim, é uma satisfação pessoal, não só assinar esta obra, né, um piauiense assinando esta obra, mas também porque o meu acervo foi consultado quando foi feito o filme Pelé Eterno, pela Cinearte. Eu recebi uma solicitação da Cinearte através do cineasta Aníbal Massaini, que é o diretor do filme. Fizemos um acordo e tudo que eu tinha sobre o Pelé no meu acervo, eu mandei para São Paulo para ser consultado também, para servir de fonte de consulta, de forma que lá nos créditos do filme do Pelé vai ter o nome também desse jornalista piauiense que sente essa satisfação pessoal. Um orgulho muito grande. E, acima de tudo, por ter dado alguma contribuição para que a história do Pelé, para que a memória do rei Pelé continue bem viva. Obrigado, viu, Buim? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, meu irmão. Parabéns pelo seu trabalho aqui. Espero que a gente possa voltar, viu, outras vezes para a gente falar não só do futebol piauiense, né, que tem muitas polêmicas. Muitas polêmicas. Deixa para depois. Mas também deixar a oportunidade para, em outros momentos, a gente destacar alguns episódios específicos da vida do Pelé para a gente poder falar aqui no Vestiário. Engrandece demais esse projeto. Obrigado, viu? Muito obrigado. Grande abraço. Bom, e a você de casa, curte o canal, ativa o sininho, manda sua mensagem. Se inscreve aí no canal para que o Vestiário possa alcançar aí o maior número de pessoas. Até o nosso próximo encontro.